Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Jorge Portugal, professor de língua portuguesa, professor de produção de texto, professor de literatura. De vez em quando eu também componho umas canções. Enfim, uma pessoa que ama as palavras, que vive daquilo que as palavras inspiram, não é, para mim. Por isso que é uma satisfação muito grande conversar com vocês e dar aqui este curso que nós estamos chamando Português com Portugal para o ímpar. Vai ser inesquecível. Inesquecível para mim, inesquecível para vocês. Vamos começar entendendo um pouco a diferença entre comunicação ou linguagem oral e linguagem ou comunicação escrita. Vamos lá? Vamos. Primeiro item é que quando você nasce, você leva um tempo enorme entre, né, familiares, ouvindo e falando, respondendo. 4, 5 anos. Depois é que a escola vai pegar você e tentar colocar na forma da concepção da escrita. Muito depois. Escrever, então, a dissertação é coisa para o ensino médio. Né? Ensino médio, vestibular, então, pede por demais. Vai chegando o Enem, 3, 4 anos, e você começa a se preocupar. Escrever dentro, naturalmente, daquelas normas, daquelas determinações. Portanto, se você quiser, pode aí estabelecer um placar entre o falar e o escrever. É uma covardia. O falar deixa o escrever sem fôlego no meio do caminho. A gente fala muito mais do que escreve. Por isso que a gente domina muito mais, se fôssemos chamar, as regras do falar do que as regras do escrever. Quando lhe pedem, de repente, para escrever um texto, por mais primário que ele seja, você sempre coça a cabeça. Deus do céu, por que pediram isso? Não há uma certa preocupação? Pois é. Mas se lhe pedisse para poder falar, conversa aí sobre aquele fato que aconteceu anteontem na esquina do Rio Vermelho. Você desataria a falar sem parar de forma nenhuma e sem pensar muito no que estava falando. Agora, por que essa diferença, Jorge? Por que se acentua demais essa diferença? Primeiro, porque quando a gente fala com o nosso interlocutor à nossa frente. Portanto, existe uma relação direta entre o emissor e o interlocutor. E quando nós estamos diante de uma pessoa, muita coisa vai facilitar o que a gente diz. Por exemplo, um meneio de cabeça. Não é? Você fala com a pessoa, isso aqui é uma linguagem, sem dúvida alguma. Né? Você pode trabalhar com os olhos, se for uma paquera, né? Ou pelo menos um sentimento de paquera, uma vontade de paquerar, você pode fechar os olhos um pouquinho e a pessoa também vai decodificar aquilo que você acabou de dizer. Agora, escrevendo, nada disso funciona. No falar, você pode também ser um pouco mais relaxado com o idioma, não é? E com a chamada norma culta. Você pode usar demais do coloquial, do coloquialismo. Você pode falar gírias, né? Você pode falar expressões chulas, expressões de pouco vigor linguístico, mas no escrever, principalmente se é escrever para concurso, para Enem ou coisa que tal, a responsabilidade é dobrada, triplicada e vai por aí. Então vamos fixar aqui as diferenças principais entre a comunicação escrita e a comunicação falada, a comunicação oral. Olho na tela. Então, como dissemos, na comunicação oral, você pode usar e abusar do coloquialismo. Jorge Portugal, o que é coloquialismo? É aquela linguagem um pouco mais
relaxada. Relaxada no sentido de não ser uma linguagem com gravidade, né? Aquela linguagem com paletó, casaca, né? E por aí vai. Gírias, né? Clichês. Tem gente que não sabe o que é clichê ou não se lembra. O clichê é uma expressão gasta, desgastada, batida, que todo mundo já disse um dia. Gente, é o seguinte. Aquele cidadão tentou fazer com que eu desistisse do meu intento. Eu lutando para conquistar aquilo que mais movia o meu ser. E ele jogando contra. Mas eu não deixei a peteca cair. Falando eu posso. Lutei, afinal de contas, a esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre. Quem é que não fala isso, pelo amor de Deus? Só que quando você está escrevendo, isso aí é um clichê. E sendo clichê, deve ser banido totalmente do seu texto. É desgastado, né? É aquilo que a gente já prevê. É uma expressão previsível. Então, coloquialismo, gírias, clichês, expressões desgastadas, o direcionamento do discurso a um interlocutor imaginário. Tem gente que escreve como se estivesse conversando com alguém. Eu posso dizer assim, opa, você entendeu numa boa falando, mas escrevendo eu não posso pegar, né, um momento da minha dissertação e fazer dele o quê? Um diálogo, um bate-papo, uma conversa com o meu leitor. Muito bem. Isso foi a comunicação oral. Agora, a comunicação escrita, olho da tela. Na comunicação escrita, nós não podemos abrir mão, pelo menos, em muito, não é em parte não, em muito, da norma culta. Exatamente. Aquele português ortodoxo, mais bem tratado, se possível, sem erros ou com pouquíssimos erros. A clareza das ideias. O seu interlocutor, o seu leitor, ele tem que ler o texto e não ter dúvida. Isso aí, quem promove é justamente a sua capacidade de escrever ideias claras. A coerência e a coesão, que são duas entidades conhecidíssimas, duas entidades por demais pedidas, não é, no texto escrito. Portanto, tudo isso aqui faz parte da comunicação escrita. Tudo bem, gente? Tá claro para você? Até aqui, sem problema? Eu acho que sim, sem problema. Comunicação oral, comunicação escrita. Ainda tem internet, né? Eu poderia trazer também os regionalismos, poderia trazer alguns estrangeirismos, não é? Poderia falar da linguagem da internet, que é hoje quase toda uma gramática especial que, principalmente, a meninada fala e escreve. Quem não fez isso? Eu faço, por exemplo, não é? Você, quando escreve a palavra você, não é, de maneira corrente, V-O-V-C-E-C? Não, VC, não é? É, porque aquele meio de comunicação exige um pouco uma velocidade na passagem, não é, das ideias. Ah, Jorge, eu entendi, rapaz, mas eu adoro é ver, eu adoro é conferir, para eu sair daqui de uma vez por todas, sabendo e dando lição sobre comunicação oral e comunicação escrita. Eu escolhi 2 textos deliciosos. Texto do grande Carlos Drummond de Andrade e um texto de Nivaldo Lariu. Tá bem? Eu acho que você conhece, pelo menos o de Nivaldo. Mas o de Drummond, que delícia. Eu o conheço desde o curso primário e quem não conhece, se você está entre esses, vai conhecer agora. Olha na tela. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles
e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras. Em geral, 18. Em geral 18, porque as moças que passassem de 18 anos e não tivessem arranjado marido, casamento, ficavam para o barricão. E isso era uma vergonha danada. Ficavam para titia. Os janotas. Janota era aquele cara enquadradinho, né? Aquele cara que hoje vocês chamam de quê? Você se lembrou aí? Para me ajudar aqui? Engomadinho? Engomadinho, pode ser engomadinho sim, numa boa. Engomadinho. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhe pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E se levavam tábua, levar tábua é levar fora, hein? O remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. As pessoas, quando corriam antigamente, era para tirar o pai da forca e não caíam de cavalo magro. Era muito comum, se uma pessoa passasse apressadamente por você, você perguntar: o que é que houve com essa pressa toda? Vai tirar o pai da forca? Muito bem. Algumas jogavam verde para colher maduro e sabiam com quantos paus se faz uma canoa. O que não impedia que nesses entrementes esse ou aquele embarcasse em canoa furada. Encontravam alguém que lhes passava a manta e azulava, dando as de Vila Diogo. Os idosos, depois da janta, faziam o quilo, saindo para tomar a fresca. E também tomavam cautela de não apanhar sereno. Os mais jovens, esses iam ao animatógrafo e mais tarde ao cinematógrafo, chupando balas de alteia. Ou sonhavam em andar de aeroplano, os quais, de pouco siso, se metiam em camisas de 11 varas, e até em calças pardas. Não admira que descem com os burros nágua. Pois é, cadê eu aqui com você? Texto maravilhoso, delicioso, né? Tem muito mais, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que muitas expressões que você acabou de ouvir, você conhecia. São expressões que eu sempre digo, atravessaram o tempo. Tiveram, né, a força de lá em 1920 fazer sucesso na comunicação, atravessar as décadas, e hoje você continua falando, dar com os burros na água, né, e por aí vai. É porque a linguagem, ela se desloca no tempo e se desloca no espaço. O falar, por exemplo, de uma determinada pessoa, de uma classe social, de conhecimento parco, né? Classe social não incluída, é um falar diferente do seu, que já é uma pessoa que fala com desenvoltura. E o falar da sua avó, né, é diferente também do seu falar, porque no tempo da sua avó, as expressões eram outras. Beleza. Agora a gente vai para o texto de Nivaldo Lariu. Olha na tela. História de um baiano que perdeu a chave e teve que tomar tenência na vida. Certa feita, saí cedinho de casa para um fala-pau na casa do meu primo carnal Muriçoca, lá no fim de linha do Palmiúdo. Tava o maior auê no ponto do ônibus. Gente como a porra. Uma renca de menino oferecendo geladinho. Um esmolé cheio do pau, abusando todo mundo. Vendedor de rolete gritando feito a porra. E os garotos vendendo menorzinho no quente frio colorido. De junto de mim, um cabo verde todo enfatiotado passava a pata-pata na cabeça, enquanto da fronte a filha da baiana do acarajé, uma menina cheia de pano branco, mastigava um pão donzelo. Eu já estava ficando retado, porque já fazia 1 hora de relógio que a porra do buzu não passava. Aí a arabaca chegou cheia como o quê? Tive que entrar a pulso, mas para tomar uma eu faço qualquer coisa. E na paleta
é que eu não ia. Volta para mim. Que delícia de texto. Que delícia de texto. Ó, é o texto de um baiano típico. Quem é da Bahia, de Salvador, conhece muito bem esse linguajar. Por favor, se você é de outro estado e estranhou a quantidade da palavra porra no texto, fique tranquilo, tranquila. Não é palavrão. O baiano exaltado, né? Aquele baiano que fala pelos cotovelos, ele tem a palavra porra como sinal de pontuação, como uma vírgula. Então, onde haveria uma vírgula, né, ele põe a palavra porra. E por aí ele vai se comunicando com um repertório completamente diferente do repertório que teria, por exemplo, uma pessoa do nível do personagem de Carlos Drummond de Andrade. Essa é a diferença. Agora, o que você não pode, regra de ouro, é tentar transferir as expressões da comunicação oral para a escrita, para a redação. Aí não dá de maneira nenhuma. Você pode continuar falando do seu modo, como o baianês, como o gauchês, como o cearenseis, entendeu? Mas na hora de escrever tem que ser em português. A norma culta, a clareza, a coesão, né? E todos os elementos exigidos por um texto escrito por alguém que já fez o ensino médio e já fez até uma universidade, uma faculdade. E assim a gente termina o primeiro bloco. E eu espero que você tenha gostado e principalmente tenha aprendido. Mas tem que treinar. Muito treinamento, lendo e escrevendo, para solidificar essa diferença entre comunicação oral e comunicação escrita. E aí, gostou da aula? Se sim, clique no link aqui, cursoimpar.com.br, e faça a sua inscrição. Estou esperando.